Vamos lá, segundão. Mais uma aula de Sociologia. Vamos dar continuidade à temática, né? E mostrando mais uma vez para vocês sobre a desigualdade social. Página 33, 34 e 35. Em todas as disciplinas que nós estudamos, nós vemos sempre contextos falando sobre desigualdade, né? Nós vemos isso em história, nós vemos isso em geografia, sobre a geopolítica de alguns países, porque alguns países desenvolveram tanto e outros países não se desenvolveram, e alguns países em desenvolvimento. E a gente, quando fala de desigualdade social, a gente escuta sempre nessa discussão de que a pobreza é oriunda das necessidades de quem é capitalista. O que eu estou falando não é uma questão de posição minha, tá? Todos os estudos falam sobre essas questões da desigualdade e falam do Brasil, principalmente, que há uma exploração do capitalismo sobre os mais necessitados. Óbvio que a necessidade faz com que você aceite determinadas situações e que alguns países investem pouquíssimo na educação para que as pessoas não desenvolvam o intelecto, descubram seu potencial real. Porque dando educação, a mente, obviamente, vai ficar focada em se mostrar que nem tudo na vida é a parte financeira que é relevante, mas que financeiramente a desigualdade mostra que o desequilíbrio é tão grande que você fica preso, entrelaçado a certos tipos de situação. O texto, tá, extraído do livro, diz assim: o que importa discutir não é apenas como a importância crescente do conhecimento afeta, caso faça, os padrões de desigualdade social, mas também, por conhecimento, é capaz de substituir o que tem sido há séculos, é capaz e continua a ser, para muitos observadores, o fundamento sólido dos padrões de desigualdade social na sociedade industrial. O texto fala da desigualdade social e dessa sociedade industrial porque quanto mais se consome, mais a indústria produz. São necessidades. Ora, você precisa se alimentar. Algumas vertentes falam sobre a exploração do solo no Brasil, e todo mundo sabe que o agronegócio no Brasil é que movimenta o maior PIB da nossa nação. Para que você possa se alimentar, você precisa produzir. Para você produzir,
em larga escala, você precisa de espaço físico para isso. Você precisa de máquinas para isso. Máquinas tecnologicamente avançadas. O mundo teve uma explosão populacional muito grande. Só para vocês terem uma ideia, na década de 70, nós tínhamos em torno de 70, 80 milhões de pessoas no Brasil. Hoje nós passamos dos 230 milhões. Um pouquinho mais de 30 anos. Para acontecer de triplicar o quantitativo de pessoas no Brasil. Você imagina em outras nações do planeta. Essas pessoas precisam se alimentar. Então essa sociedade industrial que o texto fala é a sociedade que consome, que vive, que mora, que está presente no cotidiano das nações. Quando nós adquirimos cultura, conhecimento, nós somos capazes de substituir a mediocridade. E quando a gente é capaz de substituir a mediocridade, nós começamos a exigir mais dos nossos governantes e passamos a ser menos governados. O que isso faz numa nação é criar potencial maior de riqueza, um potencial maior de equilíbrio entre a sociedade e perante aquela pirâmide que eu sempre falo da estratificação, do extrato social, do pobre, do remediado e do rico. Porque você começa a ficar pau a pau, né? A competir com mais igualdade. E quando você compete com mais igualdade, a outra pessoa que está ao seu lado, ela vai querer muito mais, adquirir muito mais conhecimento para ter um nicho no mercado melhor. E como a gente adquire esse tipo de experiência? Estudando, adquirindo conhecimento, adquirindo cultura, adquirindo uma coisa que eu sempre falo, que é a visão bilateral das coisas. Essa desigualdade social, ela começa a partir do princípio de que você é a cabeça pensante e não massa de manipulação. A sociedade, ela se importa muito em falar da desigualdade. Mas o que eu e você fazemos para modificar e transformar essa desigualdade social? A gente tem estudado ao longo de alguns anos sobre a história do Brasil, sobre o Brasil Império, Brasil República, Primeira República, né? Segunda. E a gente começa a ver que nós sempre tivemos, após a monarquia, e que tanto se falava da monarquia na Primeira República, governos oligárquicos, governo de poucos, que se mandava e se manipulava a partir dos grandes fazendeiros cafeicultores e dos grandes fazendeiros da pecuária no Brasil, que era de Minas e de São Paulo. Depois nós começamos a estudar sobre o governo de Getúlio, que se implantou uma certa industrialização no Brasil, que já vinha engateando, mas abriu-se mais espaço para isso.
Nós tivemos outros presidentes, como Juscelino Kubitschek, no Brasil, que também quis fazer 50 anos em 5, fazer e impulsionar o Brasil para uma nova era, não só tecnológica, mas também financeira. Onde há tecnologia, há desenvolvimento financeiro. Aí nós vimos outros presidentes pós JK, né? E já com a abertura depois do regime militar, né? Que se perdurou durante 20 e poucos anos. E nós vemos o que está acontecendo hoje no Brasil. Políticos mal intencionados que querem manipular a população com apoio de alguns setores, para que as pessoas achem que o Brasil está errado, sendo administrado por uma situação, por um partido, por um presidente, para que tire esse presidente, para que dê continuidade com um outro sistema ou um sistema antigo que também era governo de poucos, onde se roubava e se administrava o Brasil dividindo cargos. Aí você fala, Sérgio, por que você está falando em questão de política? Porque a mudança e a estrutura da sociedade, ela só vai mudar quando você tem conhecimento, quando você diminui a desigualdade social. As condições socioestrutural do Brasil, ela só será mudada com coisas legais e com conhecimentos legais. O texto fala assim, vou dar continuidade: as condições socioestrutural, bem como as sócios legais e as sócios políticos, que podem ser tomadas como fundamento da emergência do conhecimento como fator relevante de mudanças. O texto já fala que se nós não modificarmos essas condições da estrutura, da socioestrutural, as sociolegais, mudando-se as leis em algumas situações, e mudar a sociopolítica, a consciência, politizando o indivíduo a observar mais quem são os administradores, de nada vai mudar. Pessoas continuarão ganhando muito dinheiro e aquela pirâmide que eu sempre falo dos estratos vai permanecer ou cada vez mais ser achatada por essas condições. Eu digo de coisas mal intencionadas, de políticos mal intencionados, porque eles só observam a fragilidade e ele te dá muito pouco para aquilo que ele consome de você, seja ela financeiramente ou socioeconomicamente falando, ou de estrutura. Haja visto que várias pessoas estão ficando desempregadas dentro do país por causa da pandemia. Óbvio que é super importante permanecer dentro de casa para que não haja contágio. Mas, politicamente também e financeiramente o país tem que andar. Se só sair e não entrar, qualquer regência financeira, seja do lar, ou seja da lojinha de biscoito, ou seja do boteco,
vai quebrar, porque você tem que ter estrutura para poder pagar essa estrutura. Então, politicamente, as coisas só irão mudar se a consciência de vocês mudarem também e a gente começar a ter mais conhecimento e mais estrutura para que a gente possa correr e percorrer um caminho diferente. Eu passei um exercício aqui com algumas questões. Na verdade, foi 4 questões, pouquíssimo, que eu quero que vocês façam e que na próxima aula, que provavelmente seja ao vivo, a gente venha conversar sobre isso, que fala sobre a estratificação social. A estratificação social para o Weber, o que caracteriza a teoria marxista de estratificação social e a estratificação e a desigualdade social. Nós já sabemos o que é estratos, sabemos o que é desigualdade e a filosofia de Karl Marx. Vamos fazer, gente. Fique com Deus, me dá só um minutinho. Então, esse é o texto falando de desigualdade social, a importância crescente do conhecimento e como está se transformando alguns países quando há investimento na cultura e na educação, que alguns observadores têm um fundamento sólidos dos padrões de desigualdade, quais são os motivos da desigualdade, e um dos motivos é a falta de conhecimento na sociedade ou da sociedade. Falamos dos objetivos, umas coisas que podem ser modificadas e transformadas na estrutura da sociedade, que é o conhecimento, a desigualdade social, as condições socioestrutural, sociopolíticas, sociolegais, o que nós podemos fazer a partir de agora com essas mudanças, o que a gente pode fazer, tá bom? Aqui passa agora o exercício, tá? Para o próximo dia que nós tivermos uma aula ao vivo. Beleza, gente? Então fique com Deus. Até a próxima. Beijo no coração de vocês e continue. E aproveite estando em casa para se cuidar. Um abraço.